Pressupostos e subentendidos. O que seria isso? Isso é importante, não é? Muito bem. Pressupor algo. Pressuposto vem antes de algo que está acontecendo. Então, pressupor vem da ideia de prévia. Previamente a algo. Todas as relações ou todas as informações que nós temos hoje no mundo têm um pressuposto. Então, se hoje nós falamos que uma coisa é verdade, ela é verdade porque eu tenho um pressuposto que traz essa carga de verdade. E o subentendido é aquilo que está dentro da ideia do texto, ou melhor, dentro daquela ideia central, mas não expresso diretamente. O subentendido, posso dizer que é mais subjetivo, vai estar subjetivamente dentro daquela informação. Pressuposto e subentendido, os dois existem, tanto que podem existir separadamente e junto um ao outro. Para que eu possa pensar na relação do pensamento crítico em relação ao pressuposto e ao subentendido, eu preciso saber que o que é prévio ao meu texto, o que é prévio à minha ideia, o que está subentendido à minha ideia e como construir a partir disso o meu pensamento crítico. E todo pensamento crítico pode e deve passar por um pressuposto e por um subentendido. A gente chama de pressuposto aquela ideia expressa de maneira implícita. E isso é sempre percebido por meio de uma palavra, por meio de alguma expressão dentro da frase. Então, quando você quer expressar algo de maneira explícita, não há um pressuposto. O pressuposto é sempre uma ideia expressa de maneira implícita. Vou dar um exemplo só para entender, ficar mais claro, né? Se eu digo assim, o carro do Noslen parou de dar problemas. O carro do Noslen parou de dar problemas. A ideia que está implícita, ou seja, o pressuposto é que antes o carro dava problemas e que agora ele não dá mais. Então o pressuposto é essa ideia, essa informação implícita. Interessante que o pressuposto, como eu falei, tem sempre um marcador, ou seja, alguma palavra, alguma expressão que marca a pressuposição. Por exemplo, quando eu digo o carro do Noslen parou de dar problemas, o verbo parar é o marcador de pressuposição. Porque se eu falo parou, é porque antes dava problemas. Tem uma frase muito célebre, né, que a gente usa normalmente no contexto assim, de traição, ou até mesmo no contexto de zoação, né? A gente diz, até tu, Brutus. Essa expressão ela tem um contexto histórico. Diz-se que o imperador Júlio César, imperador romano, ele sofreu um golpe dos senadores, eles apunhalaram o Júlio César e quem estava lá? O filho adotivo do imperador, que era o Brutus. Ele estava apunhalando o pai, aí ele diz, até tu, Brutus. Ou seja, o marcador de pressuposição é o até, que dá a entender o quê? Qual é o pressuposto? Que além daqueles traidores, o próprio filho adotivo estava fazendo aquilo. Ou seja, eu imaginava isso de todas as pessoas, mas até você, percebe a ideia implícita? Então, o subentendido é diferente do pressuposto, mas também é uma ideia implícita. Diferentemente do pressuposto, o subentendido não tem um marcador, ou seja, não existe uma palavrinha, uma espécie de gatilho para você perceber. A dedução é feita de maneira subjetiva pelo interlocutor. Então, sei lá, dar um exemplo aqui de um subentendido, que é, obviamente, uma ideia implícita, mas sem nenhum tipo de marcador. Se eu digo assim para você, Noslen, vamos ao cinema? Aí você vai e responde assim para mim, mas está chovendo. O que eu deduzo da tua fala? Que aparentemente não tem nada a ver, né? Eu perguntei se você quer ir ao cinema e você diz que está chovendo. Qual é a lógica disso? Eu deduzo que você quer dizer para mim o quê? Que você não está afim de ir para o cinema. Porque a chuva seria um complicador até chegar lá e etc e tal. Sacou? Então esse é o subentendido. Eu deduzo por uma frase sua o que você está querendo dizer. Esse é o subentendido. Outro exemplo, sei lá, tá passando na rua e tal... Aí uma pessoa chega perto de você e diz assim, tem fogo? Aí você não vai responder, não, pô, não estou pegando fogo não, estou bem. Claro que você não vai falar isso. A pessoa quando diz tem fogo, ela quer saber de você o que está subentendido.
se você tem algo que possa acender o cigarro dela, sacou? Outro exemplo de subentendido. A pessoa chega para outra e diz assim, olha cara, eu não quero namorar a Carolina porque ela é muito chata. Aí você vai e responde para mim, mas ela é rica. O que eu subjetivamente deduzo, infiro, concluo disso? O que está subentendido na tua frase? Que valeria a pena namorar com ela. Há uma compensação. Por quê? Porque apesar dela ser chata pra caramba, ela é rica. Então quando você diz, mas ela é rica, você não está dizendo para eu namorar, mas está subentendida essa ideia, sacou? Então, existem dois passos para a gente identificar com facilidade os pressupostos e os subentendidos. O primeiro passo, óbvio, é você ler um conteúdo, um livro que explique isso, explique o que são pressupostos e o que são subentendidos. Certamente isso vai te facilitar muito a identificar quando você lê um texto ou assistir a um vídeo de alguém que está defendendo uma determinada tese, enfim. Então o primeiro passo dos dois passos. Primeiro passo, adquirir um bom livro que trate do assunto. Eu recomendo 2. O primeiro livro é a Introdução à Semântica, do Rodolfo Hilary, e Para Entender o Texto, do Platão e Fiorin. Esses 2 livros são muito bons, que tratam de pressupostos e subentendidos. O segundo passo é, além de você, obviamente, se instruir nesses livros, você ficar muito atento à leitura de artigos de opinião. Quanto mais você se atentar para essa necessidade de ler mais artigos de opinião, textos dissertativos argumentativos de uma maneira geral, você vai treinar a sua capacidade de percepção do que são pressupostos e subentendidos. Então, o pensamento crítico é a capacidade que a gente tem de observação, reflexão e conclusão com base em argumentos sólidos. Esse é o pensamento crítico, é a capacidade de observação, reflexão e conclusão com base em argumentos sólidos. Quando você tem um pensamento crítico, obviamente você percebe com mais facilidade os pressupostos e subentendidos. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem domínio do que são pressupostos e subentendidos, quando você ouve alguém defendendo um determinado ponto de vista, ou quando você lê um artigo de opinião, por exemplo, você percebe com mais facilidade quais foram as palavras ou as intenções por parte do enunciador da mensagem. Então, o pensamento crítico te ajuda a perceber as intenções, a intencionalidade discursiva. Isso é, de fato, muito importante. Olha, dominar os pressupostos e subentendidos é um pré-requisito para a construção do pensamento crítico? Eu diria que sim. Eu diria que é um pré-requisito. Só que nós, naturalmente, ou seja, por natureza, nascemos com a capacidade de avaliação. Nascemos com a capacidade de perceber mensagens implícitas dentro do discurso de uma pessoa, dentro de um texto, dentro de um vídeo que está sendo usado para defender um determinado ponto de vista. Ou seja, todos nós nascemos com a capacidade de avaliação, de perceber o que está implícito. Essa percepção é intuitiva. Agora, é claro que o ideal é você dominar o que são pressupostos, subentendidos, estudar o assunto, mas, cara, quem se interessa por esse assunto é quem trabalha normalmente com a linguagem, né? E quem gosta de se aprofundar mais na análise do discurso. Sem sombra de dúvidas, é um pré-requisito. Mas, volto a dizer, é natural do ser humano a percepção dos pressupostos, a percepção dos subentendidos. Agora, quanto mais você lê, quanto mais você se informa, quanto mais você estuda, mais capacidade de perceber os pressupostos e subentendidos, isso aí sem sombra de dúvidas. Veja,
A boa construção do pensamento vai passar pelo texto. E para passar pelo texto, eu preciso entender o que é pressuposto daquele texto, a base do que vem antes daquele texto e do que está subentendido, das informações subentendidas naquele texto, para que eu construa um pensamento crítico a partir disso. Quanto mais eu consigo perceber essas relações, mais fácil fica de eu criar um bom pensamento crítico em relação a qualquer texto que é dado para nós. Então, sim, pressuposto e subentendido são pilares para o pensamento crítico. Por isso, não perca as próximas aulas que tem muito mais pela frente. Valeu, tamo junto, um abraço, fui!